Fala aí, cervejeiros, beleza? Rafael Adalto aqui no Mostrando mais uma vez e hoje trazendo uma receita bem legal para vocês. É a Pink Vienna Ale. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, que está bem legal, vocês vão aprender várias coisas bem interessantes nesse processo que foi criar, né, essa receita e depois da execução. Então, vocês vão ver como é diferente o processo de criação de uma receita, né, o desenho de uma receita, o que você espera que vai acontecer e o que depois realmente acontece, né? São situações bem diferentes, você vai conseguir ver bem isso daqui na prática nesse vídeo. Mas já vou pedir agora aqui no comecinho do vídeo para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo aí com a galera, se inscrever aí no canal se não estiver inscrito e não se esquecer de entrar lá no site da Insumos do Vale, né? www.insumosdovale.com.br. Então você vai encontrar as receitas do canal Cerveja Fácil, do nosso canal do Mosturando, as próprios kits de receitas lá da loja do André, que são todas as receitas, criação dele. Tem também as receitas lá do Fabricar Cerveja, do Marcelo Fenol. É muito da hora. Entra lá e procura pelos kits de receita. Inclusive, essa receita vai estar lá no livro, né? Dá uma olhadinha lá. Na verdade, vai estar, mas de uma maneira diferente. Vocês vão entender no finalzinho, depois. E uma coisa que é bem legal, esse vídeo foi bem interessante, a produção dele. Tanto é que gerou esse vídeo de agora e também, né, hoje, segunda-feira, está saindo esse vídeo. E domingo, dessa mesma semana, já vai sair um outro vídeo de receita, né? Então, para quem está reclamando aí que a gente está mais ou menos aí na produção dos vídeos, essa semana tá bem da hora. Vão ser 2 vídeos de receita, tem um vídeo hoje e um outro semana que vem. Fica até o final do vídeo, vocês vão entender o porquê disso daí. Bem legal. Então, bora começar, galera. Mas antes, vou fazer um serviço aqui de uma brejinha aqui bem legal. Aproveitar que tô do lado do Kizer aqui. Isso aqui não é a cerveja de hoje, tá, pessoal? Isso aqui é uma cerveja, uma Session IPA da Browi, que é uma cervejaria artesanal de São José dos Campos, que eu gosto muito. Tô pegando cerveja com eles na quarentena agora toda semana lá, porque eles entregam em casa, realmente muito legal. A gente fez uma Pink Vienna Ale, ou seja, seria uma variante de uma Vienna Lager mesmo. O André fez pensando nisso. Em vez de ele fazer uma Vienna Lager tradicional zona, ele falou, ó, primeiro eu vou facilitar. Eu vou fazer ela com fermento ale. Eu decidi utilizar meu Easy Beer, que vocês já sabem que eu tenho ele, que eu gosto bastante, e vou fazer um teste de fermentação pressurizada. E foi isso que eu fiz. Vocês vão ver lá na parte de fermentação. Eu pressurizei essa cerveja e como ela estava pressurizada, eu fermentei numa temperatura alta, tá? Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, comecei em torno de 24 graus, mas na verdade a maior parte do tempo ela ficou 21 e já adianto que ficou perfeito, não esterificou nada, é a mágica da fermentação sob pressão, realmente muito legal, né? Então, a base de malte, o André pensou utilizar o máximo possível do malte Viena, então só vai ter malte Viena e um toquinho de malte melanoidina, né? Para dar um toque um pouquinho aí a mais de sabores aí da reação de Maillard, que dá um toque bem legal para o maltado, né? Que são sabores realmente muito gostosos. Então acabou mas é um percentual baixo, né? A grande maioria mesmo é do Viena. Então você vai conseguir sentir bastante o aroma e o sabor característico do malte Viena nessa receita, que é uma coisa bem legal. Mas ele teve uma ideia diferente. Vou dar um plus, né, nessa receita. Vou fazer uma coisa que a galera gosta bastante de utilizar, que é a utilização do hibisco, né? Tem até um vídeo no comecinho lá do canal falando sobre hibisco, eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, dá uma olhadinha lá, que é bem interessante de assistir, né? A gente dá uma pincelada de como utilizar o hibisco. Confesso que até eu dei uma reassistida no vídeo para poder ver, né, como utilizar o hibisco da melhor maneira possível. A gente já usou muitas e muitas vezes o hibisco em nossas receitas, que tem uma receita em específico que a gente usa bastante o hibisco, mas ele quis fazer de uma maneira diferente. Então ele falou assim, Rafael, você vai usar o hibisco, mas use aí da maneira que você quiser. O hibisco ele deixou eu livre para usar da maneira que eu quisesse, assim, que foi uma coisa bem legal. E outra coisa bem interessante também que ele teve a ideia nessa receita foi utilizar o lúpulo Hill Melon, que é um lúpulo alemão muito, muito legal, pessoal. Ele é um lúpulo bastante suave, assim, no sabor, mas esse é um sabor muito agradável e um aroma muito delicioso, né? Muito característico, cheiro de frutas vermelhas, então você pega morango, amora, framboesa, assim, tanto no aroma quanto no sabor. Realmente é um lúpulo muito gostoso. Dos lúpulos alemães, acho que é o meu preferido. Eu adoro esse lúpulo. Na hora que eu vi, né, a ficha da receita, eu falei, André, que receita da hora. Vai dar uma breja
boa essa daqui, né? Então, o que a gente utilizou? Eu fiz aqui a cerveja em casa, utilizando o meu método BIAB, só que a minha panela de BIAB é uma panela de 15 litros, ou seja, é um kit para 10. Só que eu costumo fazer receitas de 15 e 20 litros, né, nesse kit, e foi o que eu fiz hoje. Como era uma receita para tanto eu tomar quanto o André, né, por causa do canal, eu falei, vou mandar alguns litros para ele, então eu optei por fazer 20 litros, e acabou sendo um desafio bem interessante. Mas o que eu fiz? Para o meu equipamento aqui, né, do jeito que eu fui fazer, eu joguei no Beersmith, até vou mostrar para vocês, o Beersmith Mobile que eu gosto de utilizar aqui, né? Tem bastante gente que não gosta, prefere usar só o Beersmith no computador. Eu adoro o Beersmith Mobile, só uso ele, não tenho um Beersmith no computador, só uso esse daqui e para mim atende muito bem. E para fazer do jeito que eu fiz, eu ia precisar de 28 litros de água para tirar 20 litros no final dessa cerveja, né? Só que o meu equipamento é só para 10, então o que eu fiz? Por experiência própria, eu já vi que se eu usar mais ou menos 10 litros de água na minha panela, eu só consigo estar utilizando mais ou menos uns 3,5 kg de malte junto com essa água, que ela já fica muito perto ali da boca e não dá legal. Então o que eu fiz? Como eu utilizei aqui 4,5 kg, né, que eu utilizei 4 kg do malte de Viena e meio quilo do malte Milano-Edina, eu falei, 4,5 kg para 10 litros de água nessa panelinha de 15, vai extrapolar, não vai dar certo. Eu peguei só 8 litros e coloquei na panela, subi na temperatura de mostura, foi a 67 graus. 10 litros eu peguei e já subi a temperatura durante a mostura para deixar na minha temperatura de lavagem, né? Que eu não costumo fazer mash out, eu já deixo a água de lavagem na temperatura de 77 graus e já faço ali a lavagem na temperatura e já mando bala. Quando terminou de fazer a lavagem, eu já subo para fervura. E então eu fiz isso, eu peguei 8 litros de água para fazer na mostura e 10 litros de água para lavagem. Vocês vão ver aí que ficou um mingauzão mesmo na mostura, muito concentrado mesmo, porque é muito pouca água para essa quantidade de malte aí. Mas tudo bem, aí eu tampei, deixei 1 hora lá fazendo a mágica. Depois eu tiro o bag. E para fazer, como eu estou usando o bag e não estou usando o cesto, eu tive uma sacada legal. Eu peguei uma forma de plástico e peguei uma furadeira e fiz vários furos no meio dela. E fiz uma espécie de uma peneira, só que com uma borda bem alta, porque é uma bacia mesmo, né? E daí eu pego o bag e jogo ali e jogo em cima da própria panela. Aí utilizando a muretinha que eu tenho na cozinha do meu apartamento e mais uma caixa térmica, eu deixei a água num fermentadorzinho pequeno, acho que de 15 litros. Toda a água, os 10 litros de água quente ali que eu ia utilizar para lavagem, e com uma mangueira fui fazendo a lavagem ali. Funcionou muito bem, né? Então eu consegui ali mais ou menos uns 15 litros na fervura, né? Vai transbordar, então o que eu fiz? Eu sempre pego uma segunda panela menor, de mais ou menos uns 4 litros, e passo uns 2 litros, 2,5 litros, 3 litros para essa panela. Então eu faço a fervura em 2 panelas. E eu sempre também gosto de utilizar o mergulhão, o rabo quente, né, que eu costumo chamar. Mergulhão é o jeito que o Leandro gosta de falar. Junto ali na minha panela principal com maior volume, para dar aquela fervura punch mesmo. E conforme vai evaporando, eu pego a panelinha menor e vou jogando o mosto ali dentro, que ajuda bem. Tem uma evaporação bem grande e acaba ficando ali um mosto bem concentrado. Uma coisa que eu fiz diferente, pessoal, é que na receita, se vocês forem comprar qualquer receita do nosso canal, a grande maioria delas vai estar com 1 hora de fervura, e essa não é diferente. O André estimou 1 hora de fervura. Mas por experiência própria, eu já vi que fazendo desse método que eu fiz hoje, 1 hora de fervura fica muito forte. Porque acaba, como fica muito concentrado esse meu mosto, as reações de Maillard ficam muito mais fortes do que deveriam, e ela acaba ficando com um maltado muito explosivo, e a cor também passa bastante do que deveria. Então eu não fiz 60 minutos, eu fiz 30. O lúpulo que ele utilizou para amargor foi o Hercules, que é um lúpulo de amargor bem legal. Só que a receita, né, ele me mandou desse jeito, para fazer como estava lá, 60 minutos. Só que como eu usei 30, eu tenho que usar mais, que não vai dar o suficiente. Aí eu peguei um lúpulo que eu tinha aí na minha geladeira, o lúpulo Magnum, só complementei para entregar a mesma quantidade de BU que eu ia precisar em 60 minutos para me entregar em meia hora, né? Então eu adicionei mais lúpulo. E depois no finalzinho eu coloquei lá os mesmos lúpulos que o André tinha determinado, a 5 minutos, e a 0, que é o Rio Melon. Eu peguei 50 gramas de Rio Melon e dividi no finalzinho
20 gramas a 5 minutos e 30 gramas a 0. Ficou bem da hora porque dá um punch legal no sabor e aroma do lúpulo, né? Essas adições tardias é bem legal por causa disso. E daí, como eu tenho uma panelinha pequena, eu não costumo usar o chiller nela. Eu faço com banho-maria a gelo. Eu falo assim, Rafael, mas banho-maria a gelo é muito ruim, demora muito. Realmente é difícil para uma panela muito grande, mas para panela desse tamanho, é bem legal. Em meia hora, 40 minutos, eu consegui chegar a 35 graus nesse banho de gelo. É muito rápido. Eu vou tacando o gelo ali do lado da minha bacia, vou mexendo o mosto dentro da minha panela para ajudar a ter uma área de contato grande, porque com o mosto girando ali na panela e a água fria do lado de fora sempre vai roubando o calor ali de uma maneira bem rápida. É lógico que tudo sanitizado, também o termômetro que eu coloco ali dentro sanitizado também, né? Então, em 40 minutos, no máximo, eu consegui chegar a 35 graus de temperatura. Realmente muito legal. Aí, o que eu fiz? Quando chegou a 35 graus, eu passei para o meu exibir. E agora que vem o pulo do gato de todo esse método, né? Vocês viram que eu usei 8 litros na mostura e 10 litros na lavagem. Ou seja, um total de 18 litros de água. Mas eu falei que usei 28 no total. Cadê esses outros 10? É agora, depois que eu fiz o resfriamento no banho-maria de gelo, eu adiciono 10 litros de água mineral gelada, que eu já deixei separado dentro da geladeira. Deixei o mais gelado possível mesmo, quase perto de 0. E isso faz com que de 35 graus já caia para 25 graus na hora, assim, abaixa 10 graus rapidinho. Mas como eu ia inocular o fermento só no outro dia, eu deixei assim mesmo. Isso é muito legal, pessoal. Essa técnica ganha muito tempo. Você usa metade do volume de água durante a abraçagem e a fervura, e a outra metade, né, um pouquinho menos da metade, você usa numa diluição no resfriamento. Isso é bem legal, ajuda bastante. Já dei aquela oxigenada legal, depois eu oxigenei 2 vezes. Eu dei uma chacoalhadinha na hora que eu fiz a transferência e eu deixei só que para inocular o fermento no outro dia. E qual que foi da hora? Eu peguei uma dica bem legal do Leandro do Cerveja Fácil. Na hora que comecei a minha fervura, eu tirei uma alíquota depois de uns 10 minutos, eu tirei uma alíquota de 500 ml, mais ou menos. E um pouco mais, eu não tenho certeza agora. E fiz um starter de vitalidade que ele gosta de fazer, né? O starter de chaleira. Eu tinha hidratado já o meu fermento. Eu sempre gosto de reidratar o meu fermento. Nunca utilizo o fermento sem reidratar, mesmo se eu não vai fazer starter nenhum, eu sempre reidrato ele antes. E daí eu peguei e coloquei tudo numa garrafa PET, né, o mosto e mais o fermento. Eu completei também com água para dar mais ou menos 1 litro ali. Fiz aquela agitação maneira mesmo na garrafa PET e deixei a 21 graus até o dia seguinte, onde eu ia fazer a inoculação mesmo do fermento. Eu acho que até a hora que eu terminei de madrugada, acho que mais ou menos 1h da manhã, eu devo ter inoculado o fermento no outro dia, lá pelas 9h30, por aí. Então faz mais ou menos umas 8 horas de propagação na minha levedura. Então não chega a ser um starter de verdade mesmo, né? Completão de 24 horas, mas já ajuda bastante na multiplicação das leveduras, também para elas chegarem no mosto ali tinindo, né? Tá? Bem fortes mesmo. Então, daí no outro dia chegou na temperatura, não chegou na temperatura que eu queria, eu tinha pensado em fazer, mesmo sob pressão, eu tinha pensado em fazer em mais ou menos 21 graus, só que chegou a 24. Eu não costumo fazer isso, como eu falei lá no começo, eu sempre espero a temperatura de fermentação mesmo, pelo menos 1 grau abaixo da temperatura de fermentação para eu jogar o fermento. Por quê? Quando você joga o fermento, as leveduras começam a trabalhar, sempre sobe 1 ou 2 graus ali no começo. Então eu gosto de jogar quando está abaixo da temperatura de fermentação. Nesse caso não. Eu vou fazer pressurizado, vou testar esse negócio. Tá aqui a 24 graus. E deixei a chegar a 21. Deve ter demorado umas 4 horas para descer de 24 para 21. E tudo no meu barril, que eu utilizo ali, que é uma latona de lixo que eu adaptei para ser um recipiente de fermentação. E tudo com garrafas PET com gelo dentro, né? E funciona tranquilo, no meu caso eu utilizo, aí eu tampei com um cobertorzão e ali deixei. Essa breja fermentou muito rápido, não coloquei o hibisco ainda, eu deixei fermentar sem o hibisco, daí eu deixei acho que 3 dias mais ou menos nessa temperatura de fermentação,
Aí eu subi a temperatura de 21 para 25. Aí eu deixei um dia nessa temperatura. Aí no outro dia eu comecei a fazer, eu baixei a temperatura para começar a fazer o cold crash. Então eu fiz um dia de maturação a quente, né, antes de fazer o cold crash. Aí na hora que eu baixei minha temperatura, que eu deixei mais ou menos umas 12 horas, o mais próximo possível de zero, já tinha dado uma boa limpada na minha cerveja, aí sim eu coloquei o hibisco. Ele falou assim: Rafael, mas como você colocou o hibisco sendo que você está usando o Easy Beer pressurizado? Eu fiz uma gambiarra bem interessante. Vou deixar o card aqui para vocês, para darem uma olhada naquele extrator da Emifit que eu fiz há uns tempos atrás. Aí o que eu fiz? Eu peguei o hibisco, né, 100 gramas de hibisco, aí eu peguei mais ou menos 400 ml de água, fervi essa água e deixei esse hibisco dentro para fazer uma infusão. Deixei ali um tempo, acho que uns 20 minutos, meia hora, ficou um caldão rosaço muito louco. Aí eu peguei essa infusão, filtrei, né, separei as folhas de hibisco e joguei tudo dentro de uma PET de 500 ml. Aí eu coloquei o meu extrator da Emifit em cima e injetei CO2. Aí ele ficou com mais ou menos 1 bar de pressão, que era a pressão que estava lá no meu fermentador. Aí eu conectei essa garrafa PET com o extrator da Emifit, né, a saída de líquido dela na entrada de ar, né, de CO2 lá do Easy Beer, e os dois estavam com pressão igualada, ficou os líquidos parados ali igualadinho. Aí eu fui e aumentei a pressão na garrafinha. Aí começou a fazer a transferência para o Easy Beer. Normalmente você alivia, né, a pressão quando você faz contrapressão. Você põe na entrada de líquido e alivia para poder fazer isso. Mas como era 500 ml só, eu fiz o contrário. Eu coloquei na entrada de ar, porque eu queria que o hibisco entrasse por cima mesmo, para lhe ajudar mesmo nessa parte de mistura. Aumentei a pressão de 1 para 1,5. Aí já foi suficiente para transferir todo o meu hibisco da garrafinha PET pro meu fermentador pressurizado. Uma vez que eu tirei, transferiu todo o líquido, eu tirei a PET, eu fui lá e aliviei a pressão de novo para ficar em 1 bar. Aí ali eu deixei. Eu fiz a mesma coisa para adicionar gelatina, né? Eu já tinha colocado Brewer's Clarex no dia da fermentação, que é uma enzima, para quem não conhece, que ajuda na remoção de glúten da cerveja. De vez em quando eu uso essa enzima, mas não é para tirar glúten não, é para ajudar na clarificação. Essa enzima, na verdade, originalmente ela foi inventada para clarificar. Aí, como consequência, eles viram que ela também ajudava na redução de glúten. Então, a redução de glúten foi um efeito colateral, né, da clarificação que eles inventaram essa enzima. E daí, só que ajuda a clarificar bem mesmo. E assim, eu já fiz teste só com essa enzima, já fiz teste com gelatina, os dois vão muito bem, são excelentes. Mas eu misturando os dois juntos assim, é um pouco caro, né, porque essa enzima não é tão barata assim. Se você não quer gastar essa grana, usa só a gelatina que vai dar certinho. Mas se você usar os dois juntos, fica realmente muito legal, fica capa de revista mesmo na sua cerveja, ela vai ficar cristalina, bem da hora. Só que lembra que eu falei para vocês que eu deixei um tempo sedimentando, né, antes de colocar o hibisco? Eu sempre costumo provar a cerveja, eu sempre tiro alíquotas para fazer a prova da cerveja. E utilizar o Easy Beer pressurizado para fazer isso é muito legal. Vou colocar aí umas imagens para vocês, eu fazendo a extração pelo sifão que tem no Easy Beer, que ele serve para fazer a retirada de líquido. Eu coloquei um carbonator na ponta do sifão, né, para me facilitar o controle ali da pressão, né, e também para ajudar na extração. Então eu deixo o sifão um pouquinho levantado para ele pegar só o sobrenadante ali, a parte do topo da cerveja, e tiro a minha amostra por cima. Aí eu vi que aquela cerveja estava animal sem o hibisco, estava muito gostosa. Falei, vou fazer um negócio. Essa receita também sem o hibisco é muito top, muito da hora. Aí eu separei 5 litros dessa cerveja sem o hibisco para a gente comparar depois para ver ela com e sem o hibisco. Aí eu mandei para o André alguns litros dela com e 2,5 litros dela sem, para a gente fazer essa prova. Bem legal. E como a gente está em quarentena, a gente vai fazer a degustação da cerveja junto com o André. Eu fiz uma videochamada, eu estou gravando esses takes aqui agora, depois que a gente fez. A gente fez uma videochamada para a gente fazer a degustação juntos. Então fiquem aí com a degustação, pessoal.
E aí, cervejeiro, vocês acabaram de ver aí a abraçagem da nossa Viena Hibisco. Rafael agora tá mandando bem como mestre cervejeiro. Ele que Ah, vai comandar as panelas do Mosturando, né, Rafael? é bem legal e tá sendo uma experiência bem da hora. Porque aumentou minha produção, né? Então eu tô tendo mais desculpa aí pra abraçar, tô conseguindo abraçar mais. E daí tô tendo cerveja o tempo todo aí pra tá degustando sempre. E tá sendo bem legal mesmo. Ainda instalou um Keezer, tem que ter breja pra alimentar o Keezer, né? É, exatamente, é isso que é foda. E o Kizer é fogo porque ele. Você bebe mesmo, você vai indo, você tem que se controlar. Aí eu tô sempre mantendo uma torneira com água, com gás, porque daí eu paro na frente do geyser, penso melhor, pego a água e tal, vou manorando. Aí sim, aí nos momentos chave eu vou lá e tomo a cerveja. Bom, nos pedaços aí do vídeo que vocês acabaram de ver, vocês viram que no final ficou, ó, rosinha. Vamos ver agora no copo, Rafa? Vamos, bora lá. Agora, como estamos em quarentena, estamos à distância, cada um com a sua garrafinha. Vamos ver. Isso. Vamos fazer um beer porn. É, faz o seu primeiro aí que eu já faço o meu. Aê. Vermelhinha, ó. Ó. Nossa, essa tá da hora. Como diz Ah. história de pescador, né? Que na foto Ó, o peixe pesa 5 quilos aqui, ó. Na imagem. Olha, rapaz do céu, está bonito, hein? tá bonita. Deu uma. Bom, então vamos lá. Ela tava cristalina, vocês viram até que tava saindo cristalina no começo, mas daí acabou que foi bastante sedimento aqui. Porque aconteceu tanto que eu mandei ver É, no Kizer e bebi tudo. Aí quando eu lembrei de tirar a cota, já tava no final, não dei nem 500 ml. Peguei o último, quase não dá pra bom, testar pro vídeo. como foi você que fez, eu vou fazer as honras de começar essa degustação. Aroma bem maltado, né? Uhum. Dá pra sentir a acidez do hibisco aqui, mas, cara, malte Viena não tem jeito, né? Malte Viena pega em primeira porrada aqui. Mas tem uma pegada de frutas vermelhas, né? Acho que isso é por conta do Rumelon também, né? Uhum. O Rio Melon ficou bem Vamos legal. ver? É, acho que eu vou ficar cheirando ela. Nossa, como dá diferença no aroma e no sabor, né, André? O aroma super Cara, rico, bem realmente não. complexo. Só que na boca é outra coisa. O hibisco dominou tudo, mano. Tá esquisito, é esquisito esse maltado do Viena com a acidez que ficou no hibisco. Ele Não não, ornou, não cara. ornou, cara. Não tá combinando. O aroma de frutas vermelhas do Rumelon, no sabor não aparece. Você mal sente amargor, cara. Esse negócio só tem acidez, só tem aquela astringência do hibisco brigando, sabe? O Viena querendo aparecer, mas o hibisco indo lá e amarretando ele, mano. Exatamente. Eita, Rafa. Não foi um complemento na receita, né? Tipo, não casou, tipo, harmoniosamente, né? Ele tá brigando, tá sendo um elemento conflitante, né? Eita, será que eu mandei mal nessa receita então, cara? Porque em termos, assim, de malte, de corpo, leveza, essa cerveja tá perfeita. Teoricamente seria uma drinkability animal. O problema tá sendo esse conflito de interesse aqui do hibisco com o Viena. E com o Rio Melo, né? Não, mas como O Rio é? Melo, ele é delicado, mas isso acabou que o hibisco engoliu o Rio Melo no sabor aqui. Totalmente. Só sobrou o aroma só. Mas como é que a gente vai saber agora se ficaria bom, mano, sem essa diacho aqui? Tacou hibisco em tudo? Ah, não, cara. Durante a abraçagem, né, durante a fermentação, antes de colocar o hibisco, eu deixei ele para colocar antes da clarificação. Eu vou provando, né? Que esse é o grande lance do cervejeiro, né? Tem que provar a cerveja desde o dia que começa. Você terminou a abraçagem, você vai medir a OG, você já prova para saber como é que tá indo. E eu vou provando dia a dia. Tiro a amostra para fazer medição de densidade, eu vou lá e bebo também. Aí eu já peguei o esquema, eu já separei uma garrafinha aqui sem nada de hibisco. Essa outra garrafa que eu mandei para você que tá sem etiqueta nenhuma, é ela, cara. Você vai abrir agora, a Ah, gente vai tem aqui experimentar. também? Tem aí também, te mandei. Então peraí, deixa eu lá ver, peraí. Beleza, vai lá. Pega sem etiqueta aqui que você vai saber qual que é. Essa que tem um xizinho aqui? Isso, essa mesmo. Então peraí. Eu só peguei um copo, deixa eu matar isso aqui, né? Vou jogar fora, né? Eu já matei já. Porque a drinkability dela tá muito alta, apesar do conflito do hibisco. É, só ficou esquisito, né? Dá pra Vamos ver. beber pra cacete. Mano, Faça a cor é outra honras, história, né? é outra história.
Ó. Aí, rapaziada. E aí, dá pra clarificar Era em casa assim que ou não? ela era antes do hibisco. É. Putz grila. Dá pra clarificar em casa ou não? Ela ficou com um pouquinho de fermento suspenso aqui, mas eles estão tipo flocos. Só que ela tá completamente cristalina por trás Olha desses isso, flocos. galera. Olha o serviço dessa belezinha, cara. Cara, que cor linda. Ela é puro Viena, né, Rafael? Agora Puro Viena. Ou ela tem um pouco de. Não, ela puro tem um Viena, pouquinho. Né? Ela tem uma pitadinha de Melanoidina. melanoidina. Verdade. Ó, vou É dar minha uma de receita, eu não me lembro. Vou dar uma de Leandro aqui, ó. Vamos punhetar esse copo aqui. Olha isso, cara. Altíssima punheta. Dá pra ver Benedito. meus dedos, cara. Aí, ó. Olha lá. Todos os meus dedos aqui, mano. Isso que é clarificação, mano. Deixa eu ver. Aroma, tá foda. Aroma de malte bem legal, cara. Bem legal. Não tem outro conflito nenhum com ele, só tá o maltão. Tem o Rio Melon também no fiozinho, ó, as frutas vermelhas, mas bem de levinho. Bem levinho. Acho que no aroma, o Rio Melo com hibisco deu um salto legal. É que no gosto que deu aquele chabu que não ficou bom, não. André, bebe, mano. Ah, mano. Que como breja. assim, cara? Que breja, mano. Caraca, Rafa. Que breja. Que Ah, sabor isso aqui é de pra tomar malte. todo. Olha que sabor de malte. Que aroma. Ó, o amargorzinho tá legal, um leve Tá tostadinho legal. por conta da melanoidina. E olha isso, Tem cara. aquela briga. Olha isso, cara. Olha os meus dedos aqui. Caramba, Ó, tá vendo a mano. tesoura aqui, ó. É, então. Cacilda, velho. Ah, não. Não, esse vídeo era pra divulgar uma receita, mas não tô contente com o resultado, não. Rafa, vamos voltar pra prancheta. Vamos Você vai mandar ver. abraçar de novo. Vamos ver o que vai rolar desse negócio aí e trazer essa coisa direito, cara. Hibisco já é uma coisa que a gente domina há muito tempo pra se dar o luxo de errar dessa forma. Só que, assim, essa eu tentei fazer sozinho. Essa eu fiz pra uma ação lá na Somos do Vale. Foi quando você não tava abraçando ainda. E eu não quis utilizar as nossas clássicas de hibisco As nossas. pra, cara, ser uma coisa da Somos do Vale. E fiz a besteira. Eu devia ter colocado a nossa clássica como mostrando. Então, Vamos cara. fazer ela. Vamos fazer. Isso que eu ia falar. Porque, assim, não é galera que. A galera pode estar vendo esse vídeo falando, eu não vou colocar hibisco, isso é só pra deixar rosa. Não, cara. O hibisco tem a sua função na receita, assim. A acidez que ele dá um toque legal, assim. Dependendo da receita. É que nesse caso aqui não rolou de casar. Mas nas nossa clássica que a gente faz usando, o hibisco fica foda, cara. Mas vocês só vão saber no próximo vídeo, hein? No próximo vídeo, a próxima abraçagem, vamos resolver essa parada, mano. Vamos mostrar certinho como é que usa o hibisco. E quem sabe, isso aqui é promissor. Não, Vamos ver, né, Rafa? Isso aqui é foda. Eu tomaria essa breja o dia inteiro, cara. Não precisaria de mais nada. E olha essa apresentação, mano. Puta que pariu. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. E Até vai mais. dar certo. Vai dar certo. Até mais. Aí vocês puderam ver a degustação, foi realmente bem legal. Vocês viram o que aconteceu, né? Ainda bem que eu tive aquela sacada de experimentar sempre a cerveja durante todo o processo de fabricação. E a gente percebeu que sem o hibisco a cerveja ficou maravilhosa, muito boa mesmo. E com o hibisco ela já não ficou tão boa assim. Na verdade, estragou bastante o sensorial da cerveja. Ela continuou bonita, vocês não viram aí muito bem. Porque eu bebi tudo, esqueci de tirar a alíquota da cerveja sem o hibisco, mas eu vou colocar algumas fotos para vocês verem como ela ficou cristalina, mesmo com o hibisco, né? Ela tá cristalina mesmo, então naquela garrafinha tem sedimento do fundo do barril, porque eu tirei o último gole do barril para separar para mim fazer a prova com o André. Mas antes disso, ela tava cristalinaça, então aquela minha fusão do Beers Alex com a gelatina funcionou perfeito, ficou uma breja lindona. Só que em termos de sabor ela não ficou tão da hora, o hibisco não casou muito bem com essa receita. Então por isso vocês vão ver, dá uma olhada domingo, dessa semana mesmo, domingão vai sair uma receita muito da hora que a gente fez para provar que o hibisco é bom sim, mas utilizado de uma maneira diferente. Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e bora abraçar. Até mais!